Momento Longevidade Nova Beluno. Vamos para o nosso quadro, Momento Longevidade Nova Beluno, de todas as terças-feiras aqui na Rádio Som Maior. Hoje eu converso com ela, que é fonoaudióloga, Mariane Berti Teixeira. Tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, Pete. Boa tarde. Prazer poder falar contigo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Som Maior. Ô Maria, é tu que vai nos contar hoje o que é o broncoaspiração? Isso, broncoaspiração é quando o alimento, ao invés de ir para o estômago, ele acaba indo para o pulmão. Ele é uma dificuldade, na verdade, ele é uma consequência da dificuldade de deglutição, né? Da disfagia. Mas aí isso a gente está falando de um caso muito comum entre os pacientes da melhor idade? Sim, faz parte do processo do desenvolvimento do envelhecimento, né? Mas também a gente encontra com muita recorrência nos casos de doenças neurológicas, como AVC, e hoje, como a gente sabe, sequelas de pós-Covid, né? O paciente fica muito tempo entubado e isso leva a uma broncoaspiração. Primeiro a disfagia e depois a possível broncoaspiração. E tem como evitá-la, não? Assim, Pete, eu vou explicar um pouquinho melhor da disfagia para a gente poder entender o que é a broncoaspiração. A disfagia é toda essa dificuldade de levar o alimento, toda a dificuldade, é uma dificuldade de levar o alimento da boca até o pulmão, né? Até o estômago. Então ela começa com uma dificuldade já na mastigação. Pode ser já de mastigação. Tem vários sintomas, vários sinais, né, da disfagia. A mais frequente são as tosses e engasgos, que são as mais comuns de a gente observar. E como eu estava te falando, faz parte do processo de envelhecimento natural, porque as estruturas envelhecem, o corpo inteiro envelhece, né? Então, lábios, língua, bochecha vão perdendo a força, né? Mas evitar, sim, tem como a gente prevenir a broncoaspiração no sentido de ter o cuidado com o olhar direcionado para cada paciente, né? Aqui na Nova Beluno, todos os pacientes têm esse cuidado, porque todos eles fazem parte do processo de desenvolvimento, parte do processo de envelhecimento natural, né? E eu tenho um olhar diferenciado para cada um, para poder identificar qual que é o problema e aí sim a gente poder trabalhar na prevenção da broncoaspiração. Então a disfagia, ela não tem como ser prevenida, mas a broncoaspiração, que é consequência da disfagia, ela tem como ser evitada. E ela traz riscos para a saúde, Mari? Ela pode levar o paciente até a óbito, né, a broncoaspiração, porque como vai qualquer conteúdo da cavidade oral para o pulmão, alimento líquido e até mesmo a saliva, tem pacientes que não se alimentam mais por boca, né, alimentam por via alternativa e mesmo assim eles aspiram a saliva. Então pode levar o paciente a pneumonias repetitivas e essas pneumonias repetitivas levar a óbito. Por isso então, o problema de saúde é bem grave. Por isso a importância de um profissional, né, da fonoaudiologia por perto? É aí que tu entras? Exatamente. Como eu estava te falando, eu vou fazer um olhar para cada paciente, né, um atendimento, uma avaliação, entendendo a história desse paciente, vendo se é só um processo de envelhecimento, se o paciente tem alguma doença neurológica associada a uma demência ou um histórico de AVC, como muitos casos que internam aqui, que vêm aqui para o residencial conosco para reabilitação, né? São casos de AVC, pós-AVC. E agora eu até me perdi na tua pergunta, Pete. São muitos exercícios, Mari, que vocês, né? Falo vocês, os profissionais da fonoaudiologia, vocês realizam com esses pacientes? Exercícios? Exercícios, técnicas, como é que funciona? Sim, exercício, sim. Não só, o exercício faz parte da reabilitação, né? Certo. Mas aqui no residencial, toda a equipe ela é movimentada para a prevenção da broncoaspiração.
Porque como eu faço a avaliação do que aquele paciente pode comer, a equipe da cozinha tem que estar treinada para saber qual é o tipo de consistência que aquele alimento, que aquele paciente pode estar recebendo. Então, já da cozinha já saiu o alimento preparado da forma como eu orientei. A nutrição faz o trabalho dela junto comigo para a gente poder manter sempre o padrão hídrico e calórico ideal para aquela pessoa. E os cuidadores fazem parte desse processo de prevenção também, porque eles que vão estar ofertando o alimento para o paciente, então eles têm que ser bem treinados em relação à posição do paciente, ao ambiente, aos utensílios. Então não é só um exercício fonoaudiológico, é toda uma equipe envolvida, né? Tem a fisioterapia também que é envolvida, o aspecto psicológico também, porque muitas vezes uma broncoaspiração vinda da disfagia pode causar problemas de isolamento social, o paciente tem vergonha de se socializar porque engasga demais durante as refeições. Então eu estou trazendo toda essa equipe trabalhando em conjunto, porque não somente os exercícios, mas os exercícios são fundamentais também quando o aspecto é de fortalecimento muscular, por exemplo, né? Mas todo mundo está envolvido. Tudo exige muito cuidado, né, Mariane? A temperatura, a consistência, são muitos detalhes, né, nesse trabalho executado aí por vocês. Isso. E a gente tem esse trabalho todo da equipe multi, né? Ela é com esse objetivo mesmo, né? De evitar a broncoaspiração, porque a broncoaspiração pode levar a óbito, né? A gente sabe que 16 a 22% da população apresentam problemas de deglutição e não procuram ajuda. 50% dos pacientes que tiveram AVC têm disfagia. Da população de idosos, 27% tem dificuldade de engolir também. Então, são números muito representativos, né? Inclusive, Piti, no próximo sábado é o Dia Nacional de Atenção à Disfagia. Essa data foi instituída pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia para chamar a atenção da população sobre as implicações da disfagia. E uma frase de uma campanha que eu gosto muito é: viver a vida sem perder o sabor é envelhecer com saúde. E é isso que nós aqui do Residencial Geriátrico Nova Beluno, nós buscamos a todos os nossos moradores aqui, né, do residencial, buscar envelhecer com saúde. E envelhecer com saúde é continuar comendo por boca, né, Piti? É o nosso primeiro prazer quando nós nascemos é comer por boca, né? Então, lutamos por isso. Ô Mari, e quando pro pessoal que mora, né, com pessoas mais idosas, enfim, eu gostaria que tu deixasse um alerta, quando nós devemos ter esse alerta com relação à disfagia, né, dos nossos avós ou dos nossos pais. Existe algum sinal? É o quê? Quando começa a se afogar, quando tem alguma dificuldade? Exatamente. E essa questão do se afogar, né, ela está relacionada às tosses e engasgos com frequência. É muito comum, Piti, durante uma avaliação, um familiar ou um cuidador dizer assim: não, mas ele só dá uma engasgadinha de vez em quando, mas é normal. Não, gente, não é normal. É preciso investigar, né? A tosse e o engasgo, são os sintomas mais fáceis de perceber. E daí vem as pneumonias repetitivas, sabe, quando a pessoa antes se alimentava assim 20 minutos uma refeição e de repente passa a comer em 40 minutos, uma hora. Precisa investigar também, isso é um sinal de disfagia, né? Quando aumenta o tempo para se alimentar, restos de alimento na boca depois de engolir, perda de peso. Puxa, meu pai continua se alimentando em todas as refeições, mas está perdendo peso. Pode ser um sinal de disfagia, de broncoaspiração, é preciso investigar também. Enfim, são diversos os sinais, alguns mais fáceis de serem identificados, né? Como eu falei, da tosse do engasgo, mas a gente não pode deixar passar detalhes como isso, de achar que é normal, porque não é normal.
E como fonoaudióloga, para fechar, tens algum primeiro socorros, né? Para nos auxiliar? Eu sempre ouvi falar quando a pessoa engasga, levanta o braço, né? Levanta o braço. Procede isso, São Mari? Não. São Brás. Nas costas. É verdade. Pete, assim, é claro que quando a pessoa chega no ponto de ter uma asfixia, que já está numa disfagia severa, né? A disfagia, ela tem vários níveis, desde o leve até o severo. Então, eu peço, assim, que não deixem esse sintoma progredir, né? Procurem a avaliação de um fonoaudiólogo, de uma equipe especializada, para poder fazer uma avaliação e identificar o problema. Porque, às vezes, está numa prótese mal adaptada, prótese dentária, né? Às vezes pode estar, como eu falei, você acabou de ter um AVC e está com dificuldade para se alimentar, mas vai passar, daqui a pouco passa. Não, precisa que o fonoaudiólogo esteja presente, esteja por perto, para estar acompanhando esse paciente, fazer a modificação das consistências quando necessário. E porque muitas vezes essa mudança de consistência pode ser por um período de tempo só, né? Agora não está dando para mastigar a carne, não está dando para mastigar o bife, vamos ter que trocar por uma carne moída, ou vai ter que bater a carne. Pode ser temporário, ou pode ser permanente, mas quem vai avaliar isso e dizer e orientar é o fonoaudiólogo. Então, nos primeiros sintomas, procure uma avaliação com o fonoaudiólogo. Esse serviço, a Nova Beluno também já está oferecendo domiciliar, né? Vocês estão indo na casa dos pacientes, a quem precisar? Exatamente. Então, esse serviço ele é disponibilizado para todos os moradores do residencial. Então, eu faço o gerenciamento de todos eles, eu acompanho. E tem agora o atendimento domiciliar, né? Que desde o dia 1º de março a gente está prestando esse serviço, esse atendimento. E aí, como o médico geralmente faz o primeiro contato com o paciente, ele verifica essa dificuldade, muitas vezes vem numa queixa do cuidador, do familiar, ou o próprio médico já percebe, né, pelo estado geral do paciente, e aí me chama para fazer essa avaliação e dar a conduta necessária. Mari, obrigada por nos atender aí, um beijo, bom trabalho para vocês, viu? Obrigada, Pete, bom trabalho. Nova Beluno, o melhor lugar para estar quem você mais ama.